Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o Eduardo Munhoz Simões, tá bom? Ele pediu um forte abraço aqui para a família dele também, a esposa Kátia Simões e os filhos aqui, a Brenda Simões, o Gregory Simões e também o Benjamin Simões. Na verdade, o Eduardo Munhoz Simões aqui, ele é bispo, tá bom? Ele é bispo na ala Bagé, então ele é o bispo Simões. Então é a ala Bagé, a estaca Bagé Brasil de Sião, tá bom? Então um forte abraço aí para toda a estaca e para a ala Bagé. Bom, gratidão por vocês acompanhar as mensagens aqui diariamente. Todos os dias a gente compartilha as mensagens aqui do Vem Segue. E ontem nós estávamos na mensagem Doutrina e Convênio 20, nós estudamos até o versículo 28. Hoje, então, a gente vai do versículo 29 em diante aqui, tá bom? Vamos ver até qual versículo nós conseguimos chegar. Bom, o versículo 29, ele é como se fosse uma conclusão de coisas que já havia falado, sobre o batismo, fé, né? Ele havia ensinado sobre a expiação de Jesus Cristo, a queda. Então, o versículo 29 diz assim: Sabemos que todos os homens precisam arrepender-se, crer no nome de Jesus Cristo e adorar o Pai em seu nome, e perseverar com fé em seu nome até o fim. Do contrário, não podem ser salvos no reino de Deus. A conclusão, né? Se não tiver fé no nome de Jesus Cristo, se não se batizar, se não perseverar até o fim, não pode ser salvo no reino de Deus. O, Aqui, né, essa revelação doutrina e convênio, constantemente a gente vai ver a palavra amém, porque é um compilado de várias revelações, tá bom? Aqui, Oliver Calder, ele recebeu a incumbência, né, a responsabilidade de trazer a formação da igreja. A igreja estava sendo formada e precisava de uma profissão de fé, a constituição da igreja. O que, é que nós acreditamos? Então, ele tem estudado as escrituras e pegado trechos de escrituras e trazido aqui para nós entendermos melhor, ou para as pessoas que fossem filiar-se à igreja, sabendo o que nós acreditamos antes, né? Igual os missionários fazem, antes da pessoa ser batizada, é ensinado sobre a lei da castidade, sobre a palavra de sabedoria. Então, é isso que Oliver Cowdery estava fazendo, pegando essas revelações. Na verdade, na seção 18 de Doutrina e Convênio, ele recebeu essa tarefa justamente de Deus. Na seção 18, uma pergunta de Oliver Cowdery, né, ao Senhor, e Joseph Smith recebe a revelação. Ele queria saber como iria instituir a igreja dele, quais seriam as regras, né, como eles saberiam essas coisas. E lá na seção 18, o versículo 3 e 4 diz assim: E tu sabe que elas são verdadeiras. Está falando das escrituras, né, que as escrituras são verdadeiras. E eis que te dou um mandamento, de que confie nas coisas que estão escritas. Ou seja, o mandamento aqui ele recebeu de confiar nas escrituras, porque nelas estão escritas todas as coisas concernentes ao alicerce de minha igreja, meu evangelho e minha rocha. Então ali ele recebeu, né, a tarefa, né, de apanhar justamente dentro das escrituras o que nós acreditamos, para fazer aqui essa sessão 20 que nós estamos estudando, tá bom? Então é bem interessante essa parte aqui. Bom, ele fez isso justamente quando ele precisava fazer uma outra cópia, né, do livro de Mormon, para não ficar sem nenhuma cópia, né, para não ficar só o livro de Mormon lá, né, ou seja, a tradução, né, não ficasse só a tradução na gráfica, então ele teve que refazer tudo para ter a outra em mãos, tá bom? Então, nessa que ele foi fazendo uma cópia, as partes mais importantes que dizem em respeito ao alicerce da igreja, ele foi copiando para trazer essa sessão aqui para nós, a sessão 20. Então vamos ver. Então aqui a sessão 20 ela é cheia de sabemos, né? Porque ele lê nas escrituras, ele confia conforme o mandamento que Deus deu. Então ele traz aqui sabemos. Então vamos ler o que mais a igreja acredita, né? Então, vamos lá, o versículo 30 aqui diz assim: Sabemos que a justificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira. Então a primeira coisa aqui falou sobre a graça. Nós somos salvos pela graça. A graça, né, a tradução no hebraico da palavra graça significa favor. Então nós somos salvos pelo favor de Deus. É um favor que Deus nos faz. Não é que nós merecemos a salvação. Ele faz um favor, ele nos ama e nos salva. Tá bom?
Então, é mediante a salvação, a graça significa essa salvação. Tem aqui no Guia de Estudo das Escrituras também o sentido da palavra graça, né, que ele é amplo, né, porque envolve a expiação de Jesus Cristo também, e daqui a pouco eu vou ler. Mas a respeito da graça, eu gosto muito do que o apóstolo Paulo ensinou lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Ele diz assim: pela graça sois salvo, pela fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando ele fala aqui que a gente é salvo pela graça e não pelas obras, não significa que nós não temos que fazer as coisas para ser salvo. Significa que ninguém vai chegar lá no céu, nem mesmo Abraão, né, como Paulo diz, vai chegar lá no céu e vai dizer: eu consegui por mérito próprio, né, eu consegui chegar aqui. Não, todos reconheceremos que estaremos salvos por causa de Jesus Cristo. Então é pela graça que nós somos salvos. Bom, então isso que significa? Não significa que não temos que fazer nossa parte, né? Ser obediente, guardar os mandamentos, ter fé, como o próprio versículo aqui menciona. Tá bom? No Guia de Estudo das Escrituras, essa palavra graça, ela traz o seguinte significado aqui: é o poder capacitador de Deus que possibilita aos homens e às mulheres alcançar as bênçãos nesta vida e a obter a vida eterna em exaltação após terem exercido fé, arrependido, feito tudo ao seu alcance para guardar os mandamentos. Tal auxílio ou força divina vem pela misericórdia e o amor de Deus. Todo ser mortal necessita da graça divina, por causa da queda de Adão e Eva, e também por causa das fraquezas humanas. Então, todos nós precisamos da graça. Aqui falou que é pela graça que nós somos justificados, né? O versículo 30 aqui. O que é ser justificado? Tá bom? É uma doutrina, a doutrina da justificação. A palavra justificação também tem um significado bem importante aqui no Guia de Estudo das Escrituras, diz assim: justificação é ser isento da punição pelo pecado e declarado sem culpa. Uma pessoa é justificada pela graça do Salvador por meio de sua fé nele. Essa fé é demonstrada pelo arrependimento, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. A expiação de Jesus Cristo possibilita a humanidade arrepender-se e ser justificada ou perdoada do castigo que de outra forma receberia. Então, a palavra ser justificada, vou colocar um exemplo claro aqui. Eu faltei no trabalho, né, mas eu levei um atestado médico, porque eu fui ao hospital. Então, aquela falta que eu passei, que eu tive, ela é justificada. Então, eu vou receber o meu salário por conta que eu justifiquei a falta que era porque eu estava no hospital, né? Aqui, no caso da justificação, envolve o pecado, tá bom? Então, aqui, Jesus Cristo, ele paga pelos meus pecados e justifica o meu ato, né? Não que eu vou viver nos pecados, mas Jesus Cristo, por exemplo, eu não posso ser salvo porque eu quebrei os mandamentos de Deus. Mas eu me arrependi e fiz as ordenanças conforme o versículo aqui menciona. O versículo não, o Guia de Estudo das Escrituras. Me arrependi, fui batizado, procurei não fazer mais, né? Procurei melhorar realmente. Então, agora eu sou justificado. O exemplo, né? Quando for o dia de eu entrar no céu, de ser salvo, né? Provavelmente diriam, não, ele não pode porque ele tem pecado. Mas Jesus Cristo vai dizer, não, eu paguei pelas falhas dele. Então, ele está justificado. Então, pela justificação, eu me torno limpo, tá bom? Jesus Cristo pagou a minha dívida, pagou pelos meus pecados. Então, eu me torno limpo para poder entrar no céu. Como a Escritura diz, nada impuro pode entrar no reino de Deus. Mas nós nos tornamos puros por meio da expiação de Jesus Cristo, pela graça do nosso Senhor. Então, isso é a justificação isso que é a palavra justificação. A gente é justificado, se tornando limpo, tá bom? Agora aqui no outro versículo, né? Aqui no versículo 31, Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 31, vai falar de outra doutrina, que é a santificação, tá bom? Aqui mais um sabemos, né? Ele diz assim: e sabemos também que a santificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira, para todos os que amam e servem a Deus com todo o poder, mente e força.
Bom, então aqui ele fala da santificação. O que é a santificação, né? Também no Guia de Estudo das Escrituras diz: a santificação é o processo para que a pessoa fique limpa do pecado e se torne pura, limpa e santa por meio da expiação de Jesus Cristo. Parece um pouco a justificação, porque também a gente se torna limpo, mas a santificação é algo a mais, tá bom? É um processo que nós não vamos mais entrar em pecado. Na verdade, não vamos ter desejo de pecar. Por exemplo, né, tem uma escritura aqui que mostra pessoas que se tornaram santas. Aliás, né, o nome da igreja é esse, né, a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. O nome santo vem do nome Israel, né, o santo de Israel, que é Jesus Cristo, tá bom? Igual quando nós nos chamamos de cristão, vem de Cristo, os seguidores cristão, porque somos seguidores de Cristo. E a palavra santos, porque Cristo, ele é o santo de Israel. Então nós somos os santos dos últimos dias, os que seguem a... E a palavra santo realmente significa puro, né? Se tornar puro como o Salvador é. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, só explicando aqui, a palavra santificação fala desse processo de nós ficarmos limpos do pecado, né? Não somente no sentido da justificação, mas em outro sentido. Por exemplo, lá em Mosias, capítulo 5, versículo 2, fala de uma grande transformação que houve no coração das pessoas, a tal ponto que elas mudaram, né? Elas já não tinham mais disposição de praticar o mal. Olha só a mudança que houve no coração deles. E por causa do Espírito do Senhor Onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Se por um lado, justificado significa ser limpo do pecado, a palavra santificação significa se tornar santo de tal maneira que o pecado aqui, a pessoa mesmo vai abolir, já nem vai sentir uma tentação, porque ela vai ver o pecado com horror, né? Conforme o versículo diz aqui, né? Diz aqui, uma vigorosa mudança, ou seja, nasceram de novo, de modo que eles não têm disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Uma outra escritura está aqui em Alma 13, versículo 12, diz aqui, ó: ora, tendo sido santificados pelo Espírito Santo, havendo suas vestes sido branqueadas, achavam-se puros e imaculados perante Deus, e só viam o pecado com horror. Veja, o pecado a pessoa agora enxerga com horror. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Uma pessoa que tem vício com álcool, né, com bebida alcoólica, né, e ela tem muita dificuldade. A gente sabe que ela pode se converter ao Senhor, ser batizada, abandonando esse vício, mas por anos ela pode arrastar aquele desejo de voltar para o vício, né? Então ela resiste, o que é válido, né? Ela resiste à tentação, não bebe, mas ela tem aquele desejo de beber, de fazer o errado ali. A santificação é um tal ponto que a pessoa vai abominar aquilo. A pessoa vai se tornar santa a tal ponto que aquele pecado ali, ela vai, de beber, por exemplo, ela vai falar: não, jamais, eu jamais quero isso. Isso é horror para mim, né? Tenho vergonha de um dia ter bebido. Então veja que o sentimento da pessoa mudou, que é o que fala aqui em Alma 13, né? Alma 13, versículo 12. Achando-se puros e imaculados perante Deus, só viam o pecado com horror. Havendo muitos grandes, foi o seu número, que foram purificados e entraram no descanso do Senhor seu Deus. Então, aqui falando, né, de muitos que conseguiram essa santificação. Então, isso é a doutrina da santificação. É estarmos santos tal ponto de ver o pecado com horror. Nem vai chegar a ser uma tentação, o pecado, para nós, porque a gente vai abominá-lo. Esse que é o nível, né, que é de santificação. Então, aqui a gente falou sobre a doutrina da justificação e da santificação. Vamos continuar aqui. O versículo 32 agora de Doutrina e Convênio 20, versículo 32 diz: mas existe também a possibilidade de que um homem caia da graça e aparte-se do Deus vivo. Vou ler de novo, versículo 32. Mas existe também a possibilidade de que um homem caia da graça
e aparte-se do Deus vivo. Apartar-se é separar-se de Deus. Então, embora seja pela graça que nós sejamos salvos, e é pela graça, o poder capacitador do Senhor, que nós somos justificados e também nós nos tornamos santos pelo poder da expiação, tá bom? E conseguimos essa força de vencer o pecado, de abominar o pecado. Ainda assim, é dito aqui que é possível que uma pessoa caia da graça, né? Que ela caia de sua exaltação, vamos colocar assim, tá bom? Por exemplo, Lúcifer vivia com Deus, mas ele cai da graça de Deus. Ele é expulso, tá bom? Eu peguei aqui, ó, em Isaías 14 falando sobre isso, né? Diz aqui: como caíste do céu, ó estrela da manhã? A estrela da manhã aqui significando Lúcifer, né? Aqui em Isaías 14 fala do rei da Babilônia, da queda do rei da Babilônia, e tem um paralelo aqui com Lúcifer também, que caiu do céu, tá bom? Então diz aqui: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, tá bom? Então essa palavra estrela, né, lá no céu, todos nós tínhamos esse título aí de estrela, e Lúcifer ele era uma estrela da manhã, tá bom? Por exemplo, lá em Jó, capítulo 38, versículo 7, quando diz assim, ó, e todas as estrelas da alva juntamente cantavam, e todos os filhos se rejubilavam. Quando a terra foi formada, né? Todos nós cantamos e rejubilamos pelo plano que nos foi oferecido ali. Bom, então nós também se chamávamos estrela, né? Um dos nomes que nós tínhamos lá na presença do Senhor. E até mesmo o próprio Cristo também tem esse título de estrela, tá bom? Estrela da manhã. Só que quando fala de Cristo, fala algo a mais, fala que ele é a resplandecente estrela da manhã. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, 16, ó. E eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Resplandecente, parece uma patente a mais, né? Nós éramos estrela, mas Cristo ele era a resplandecente estrela da manhã. Estrela da manhã, para nós aqui, o que simboliza? Quando está sol, a gente não enxerga as estrelas, porque o brilho do sol faz com que nós não enxergamos, né, as outras estrelas. As estrelas estão lá, mas a gente não enxerga porque o brilho do sol é intenso, tá bom? A estrela da manhã é aquela estrela que mesmo com o sol brilhando, você ainda consegue ver a estrela, né? Antigamente o pessoal chamava de estrela d'alva, ou outro tipo de estrela ali, mas é a estrela da manhã, tá bom? Mesmo com o sol brilhando, ela está ali do lado. Isso simboliza poder, tá bom? Então, a estrela tem o seu próprio brilho, né? Então, tem esse simbolismo. Então, Cristo, ele é a resplandecente estrela da manhã. Vamos continuar aqui, né? O versículo falou que existe a possibilidade de nós cairmos da graça, tá bom? Então, a advertência aqui vem logo em seguida para a igreja, né? Versículo 33, Doutrina e Convênio 20, versículo 33 e o 34. Portanto, que a igreja esteja atenta, ore sempre para que não caia em tentação. Sim, até os santificados estejam também atentos. Ou seja, até aqueles que se tornaram santos, né? Ali no sentido da palavra de purificação, devem tomar cuidado para não cair. Tá bom? Porque uma pessoa pode cair da graça, perder a sua exaltação, conforme as escrituras estão ensinando aqui. Lá em Mateus 24, 24, por exemplo, fala: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os eleitos. Até os eleitos, né, podem ser enganados, tá bom? Pelo poder do maligno ali, que pode fazer prodígios e coisas assim. Tá bom? Então devemos tomar sempre cuidado aqui, conforme a orientação, orar sempre, se cuidar. Bom, o tempo da mensagem acabou aqui, tá bom? Já vai dar 20 minutos de mensagem. Amanhã a gente continua aqui a partir do versículo 35, tá bom? Gratidão a todos vocês, todos os dias estarmos estudando juntos aqui. É essa mensagem que eu compartilho, né? Compartilhando que Jesus é a resplandecente estrela da manhã, que todo o plano de salvação é centralizado em Jesus Cristo e sua expiação. É pelo poder de sua expiação, da sua graça,
e nós podemos ser justificados e ser santificados, nos tornando santo como o próprio Senhor. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.